Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui no estúdio da Espia Web TV e nós estamos disponíveis para todo o Brasil e mundo através de nossos canais digitais, no YouTube, no Facebook, no Instagram e no nosso aplicativo também, né? Hoje nós estamos aqui com o engenheiro civil Jonathan Oliveira, que vai falar um pouco para a gente, algumas curiosidades, dúvidas em relação à engenharia civil. E a gente sabe que desde o início da humanidade, esses conhecimentos e habilidades da engenharia, ele é necessário para evoluir o padrão de vida, né? Desde quando as tribos deixaram de ser nômades, que surgiram os assentamentos, que veio a necessidade de ter um abrigo maior para as pessoas, ao decorrer dos séculos, né? Essa demanda de ter estruturas cada vez maiores, ela foi aumentando cada vez mais, né? E é por isso que hoje eu trouxe aqui o Jonathan, ele vai se apresentar para vocês, né? Ele é engenheiro civil, ele é especialista em estrutura, né? Então, a princípio, Jonathan, eu quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite de estar aqui no Interativando, na Espia Web TV, e te apresenta para a galera. Cara, eu que agradeço, né? Agradeço o convite, terem lembrado da gente. Fico feliz bastante de estar aqui tendo esse espaço para estar falando um pouco sobre essa profissão que é tão maravilhosamente linda, né? Que pode-se dizer que é uma das mais antigas do universo. Então, eu agradeço bastante. Então, galera, meu nome é Jonathan, sou Jonathan Oliveira, sou engenheiro civil, formado há 4 anos. Tá? Tenho uma especialização em projeto estrutural e execução de estrutura, seja ela em concreto, o que a gente vê mais comum, ou estrutura metálica, a gente tem essa especialização. Tá? Então, a gente está aqui hoje para falar a respeito desse tipo de coisa e outras mais que possam ajudar a população de Santo Inês e todos que estarão vendo este vídeo. Muito bom. Então, Jonathan, para começar a nossa conversa, eu quero que você fale um pouco sobre as patologias da construção residencial, da construção civil, né? Primeiramente, o que é patologia? Tá, se a gente pegar a etimologia da palavra, né, patologia, que vem do verbo grego, né, prefixo patos, que quer dizer doença ou afetamento ou algo do tipo, e logia, que significa estudo. Então, é um estudo voltado às doenças que acontecem na construção. Tá? Quais são elas? Rachaduras, infiltrações, desbotamento de piso. Então, a gente tem uma série de fatores que hoje em dia prejudica a construção. Seja ele pelo mau uso, porque o mau uso da construção ele também é bastante prejudicial. E o que seria esse mau uso? Rapaz, eu tenho aqui uma área externa, e aí eu vou pintar essa área externa com uma tinta interna. Isso não vai dar certo, isso vai ser prejudicial, né? Logo ali na especificação do material vem dizendo tinta interna, tinta externa. Então acontece bastante, eu já vi bastante gente fazendo esse tipo de coisa. Então, esse é o tipo de mau uso. Aí nós temos também as patologias que são geradas pelo material, a qualidade do material. Nem sempre comprar o mais barato é melhor. Você tem que pensar, quando você for fazer sua construção, lógico, você tem que economizar. Hoje em dia, economizar é tudo, né? Mas você tem que ver a questão do custo-benefício. Se eu comprar esse material X aqui, que está, digamos, 15, 20 reais mais barato que o outro, mas em quanto tempo você vai ter que fazer a manutenção com esse que é mais barato? E em quanto tempo você vai ter que fazer a manutenção com o outro que é mais caro? Então, tem essa questão também da qualidade do material. E o outro, a qualidade da mão de obra, né? Que seriam os executores, a equipe que está por detrás da execução. E quando eu falo a equipe, eu não digo só pedreiros e ajudantes, eu digo engenheiro, eu digo encarregados, eu digo mestres de obras, que estão presentes ali nessa execução. Então, a gente tem esses 3 tipos de indicadores de patologia. Certo. Tá? E acaba sendo, Jonathan, que eu vejo que assusta muitas pessoas, né? A pessoa constrói uma casa e aí do nada começa a ver uma rachadura, já pensa que aquela casa vai cair e não entende por que surgiu aquela rachadura, né? Por que acontece esse tipo de coisa? Rachadura em parede, a cerâmica que às vezes, né, ela estoura, digamos assim, não é a palavra correta, mas popularmente a cerâmica estoura, né? Por que acontece esse tipo de coisa na construção? Vamos começar pela da cerâmica. Certo. A cerâmica, o que faz ela desbotar ou sair, às vezes é o material.
ou então a umidade do piso. Ou seja, tem muitas pessoas que quando vão fazer o contrapiso de sua casa, esquecem que o contrapiso ele tem que ser feito de concreto. E para economizar, fazem apenas com areia, cimento e água, que é o que a gente chama na engenharia de pasta, de massa. Né? Então isso, com o tempo, aquele piso, você vai pisando, vai vindo gente, você vai colocar peso em cima, você vai colocar móveis, vem o peso do telhado, vem automóvel, vem pessoas andando em cima, então aquele piso, ele vai rachar. Pode ver que várias calçadas aí pelas ruas, que são feitas só de cimento e areia, elas são rachadas. Então essa rachadura vai abrir uma frechazinha na argamassa. E aí aquilo ali vai fazer com que a cerâmica fofe, né? O que é? Quando você chega lá, tem gente até que consegue fazer uma musiquinha em casa com a cerâmica, sair batendo nela assim, né? Consegue fazer uma musiquinha. Então, um dos fatores, né, é isso. E o outro é por causa da questão da umidade do local. E aí a gente entra na questão da rachadura. Por que muitas rachaduras aparecem? Olha, a gente tem, o nome que se dá a isso, tecnicamente falando, é rachadura por recalque de adensamento. O que é recalque? Recalque é a movimentação que o solo faz. Então, Ricardo, o que acontece? Período de chuva. Cai a chuva e a água vai para algum lugar. Né? Para onde é que essa água vai? Ela vai para o solo. E aí o nome certo que se dá a isso é percolação, que é o caminho que a água faz pelo solo. Só que enquanto está chovendo, a água está passando por aquele caminho. Só que depois que para de chover, aquele caminho fica aberto. Né? Fica ali uma frechazinha debaixo do solo. Um vácuo, né? Um vácuo, exatamente. E aí, aquele índice de vazios, com o tempo, depois da chuva, ele vai sendo compactado, né? Ele vai começar a se preencher novamente. Aquele vácuo vai começar a se expelir e vai sair. Ou seja, o solo vai movimentar. E aquela movimentação faz com que as paredes sintam. E aí, se não tiver uma boa armação, se não tiver uma boa estrutura bem preparada para aquele tipo de construção, ela vai rachar. E aí a gente tem vários tipos de rachaduras. Primeira rachadura, aquela que vem cortando a parede de cima a baixo. Essa é considerada por recalque de adensamento. E aí nós temos outra rachadura. Não sei se tu já percebeu, em alguma casa por aí, de algum amigo teu, na tua, não sei, que na janela, na quina da janela, né, tem uma rachadura que vai subindo assim, em diagonal. Sim. Essa rachadura se dá por causa do vácuo, do vão da janela. E aí muita gente só coloca o tijolo passando, o tijolo não é flexível, não tem uma flexibilidade, na hora de fazer a flecha, vou falar o embuchamento, né? Muita gente fala o bucho do vão, faz com que apareçam as rachaduras. E aí a recomendação para que não aconteça isso é que faça uma contraverga, que é um sistemazinho de vigas que se faz em cima de porta, em cima de janelas que tem um vão acima de 1 metro. Tem uma maneira, parece, que eu vi sobre isso, de colocar um tijolo também sobre a janela. Eu já estava esquecendo. Às vezes aparece rachadura quase no teto. Sim. Aquilo ali é porque é o seguinte, tem a viga, muitas vezes a gente muitos construtores fazem logo a estrutura. Não sei se tu já viu em algum lugar. Você vê pilar, você vê viga, você vê a laje, depois é que ele vai subir parede. Né? E aí quando ele vai subindo tijolo, chega a uma certa altura que ele não consegue colocar mais um tijolo inteiro. Aí ele quebra e bota só uma filetazinha. Mas sempre fica, Ricardo, uma brecha. E essa brecha é que faz aparecer fissura. Aí a recomendação é que se coloque telas de estuque, né? As telazinhas de estuque, faça o rebocamento, que é o encapamento, alguns chamam de grampeamento, né? Reboco por grampeamento. E o que eu recomendo aos meus clientes, né, as pessoas que às vezes me procuram para solucionar esse tipo de situação, é que coloque a alvenaria, né, a parede até uma certa altura, e depois, para terminar, coloque o tijolo em 45 graus, porque evita que haja esse movimento, né? Na realidade vai haver esse movimento, mas ele vai suportar bastante. Bom, Jonathan, e outra dúvida muito frequente, né, dos moradores, donos de residência, é sobre aquele famoso lodo que aparece no muro, na parede do quintal, na parede da frente, até mesmo dentro de casa, né? O que significa aquele lodo, né? Não sei se a palavra é lodo, mas o Jonathan vai falar para a gente agora. Fala um pouquinho para a gente sobre essa situação. Aquilo ali é a chamada infiltração. Esse aí é o maior vilão da construção civil.
É uma coisinha que dá uma dor de cabeça enorme para ser tratada. Tá? Quais seriam as formas? Primeiramente, vamos para as formas de evitar. Então, quando você vai construir, você levantou ali a sua parede, antes de fazer o reboco, existem vários produtos chamados de impermeabilizante. Né? A gente tem muitas marcas, que não convém aqui ao caso a gente citar, mas a gente tem vários impermeabilizantes, desde eles presentes na massa que vem no reboco, ou eles preto. Né? Tem um escurinho que, não sei se você já viu por aí, você passar em alguma construção, você vê um baldrame e ele está pintado de preto, aquilo ali é um impermeabilizante. Aquilo evita com que a umidade venha do solo e suba a parede e apareça esse tipo de infiltração, de mofo, porque na realidade isso aí são fungos, né, que se não bem tratados, podem gerar um agravante à parede e você perde toda aquela belezura, né, toda aquela arquitetura da sua pintura. Toda a estrutura também, né? Isso. Essa é a forma de evitar. Ah, mas na minha casa já está pronto, eu já fiz, e agora eu derrubo a parede, o que eu faço? Não. O que você vai fazer agora? Você vai descascar, você vai se desfazer da pintura, você vai se desfazer do seu reboco, e você vai começar de novo. Você vai rebocar novamente, você vai passar um impermeabilizante, e depois você faz a pintura. Não adianta, Ricardo. Eu tenho uma infiltração na minha casa, eu vou passar uma tinta por cima para melhorar. Não. Você vai fazer só recapeamento. Você só vai cobrir. Você não vai conseguir retirar. E com o tempo... Não adianta de nada, né? Gastar é jogar dinheiro fora. Então, com o tempo, aquela infiltração vai retornar. Se não, pior. Né? Se não, pior. Então, existem várias dúvidas aqui, são somente algumas que o Jonathan tá falando pra gente. Jonathan, agora tem umas perguntas, né, que alguns internautas mandaram pra gente. Eu vou ler pra ti para tu fazer um breve comentário sobre o que eles estão querendo saber. Né? O Daniel Oliveira, ele mandou duas perguntas que diz o seguinte. A primeira delas, né? Ele quer saber sobre a vida útil das estruturas. Né? Quais seriam os métodos para garantir esse sucesso? Certo. Muito boa pergunta, Daniel. A gente precisa entender o que é uma vida útil de uma estrutura. Olha só, a norma 15575, que é uma norma de desempenho, que foi criada pelo Conselho de Engenharia, né, o CREA e o CONFER, que é o Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia, ela destaca que uma construção, para se ter um bom desempenho, ela necessita de 70 meses sem nenhum tipo de manutenção, sem nenhum tipo de reforma, nem no telhado, nem na pintura, nem no forro, nem no piso, nem no reboco, em nada. Então, a vida útil de uma construção, de uma estrutura é isso. Uma estrutura em que eu consiga passar o máximo de tempo possível sem ser necessário fazer uma reforma dela. Então, para a gente ter uma vida útil, agradável de uma estrutura, é necessário se atentar às etapas. Eu preciso ter um bom traço de concreto, né, que é feito com projeto, com estudos, com análises, para se encontrar uma resistência àquela construção. Eu tenho que atentar aos cobrimentos da estrutura, porque, como assim? Eu vou fazer um pilar. Eu acho que tu já viu em alguma ocasião. Vou fazer o pilar, concretei o pilar. Quando eu terminei de concretar o pilar, apareceu a ferragem. Depois que tirou a madeira, depois que tirou a forma, apareceu um ferrinho ali. O que é isso? A pessoa não deixou o limite de cobrimento, que é o limite onde a brita vai se encaixar. Então isso faz com que a estrutura perca a sua vida útil. Ou seja, nessa estrutura que aparece a ferragem, nós vamos ter um período de manutenção enorme. Então deve se atentar bastante a isso. Esse é um dos grandes erros. E outra coisa, saber com o que você vai lidar. Qual o tipo de carga, qual o tipo de compartimento que vai ter naquela estrutura. Porque assim, para se dimensionar um prédio, né, vamos aqui supor um prédio que tem na nossa cidade. Para se dimensionar aquele prédio, foi-se necessário saber quais seriam os compartimentos. Então cada compartimento, Ricardo, tem a sua carga. Áreas molhadas, que é o banheiro, que é a cozinha, que é a área de serviço, tem uma carga. A sala tem outra carga. O quarto tem outra carga. A varanda tem uma carga. Então cada tipo de cômodo, cada tipo de compartimento, ele vai ter uma carga disposta. Então isso a gente acha onde? Existe uma norma existe a norma que é a NBR 6120,
que ela disponibiliza todas as cargas por compartimento. Ou seja, então a gente pega aquilo ali, a gente faz um cálculo, faz um pré-dimensionamento para poder a gente chegar a uma estrutura tal que consiga suportar aquele tipo de carga que ela vai ser exposta. Então, para se ter uma boa vida útil, é necessário o pré-dimensionamento. Você tem que pré-dimensionar, você tem que saber com o que você vai lidar, para evitar piores fatores que a gente já viu no nosso Brasil, que é a ruptura completa da construção. Muito bom. Mais uma pergunta. Ele quer saber quais foram as maiores dificuldades encontradas quando você começou o seu negócio aqui em Santa Inês. Olha, Ricardo, assim, eu sou um pouco conhecido. Eu tinha fechado um acordo com o cliente, já tinha entregue projetos para ele, né? E a gente fechou a execução, onde eu estaria acompanhando a obra dele de um certo período da manhã, um certo período da tarde, por um certo valor de salário. E aí, no primeiro dia, eu fui. Chegando lá, não encontrei esse cara. Passei o dia no sol, não tinha água, então eu peguei insolação. Eu, menino novo, não usava protetor, peguei insolação e ele foi aparecer no final do dia na construção. E aí ainda chegou, foi zangado, porque querendo ter razão, porque eu cheguei atrasado, não tinha deixado dinheiro para almoço, a gente não tinha combinado, né? Mas assim, ainda chegou cheio da razão, reclamando, e aí eu precisei contornar a situação para poder ter, né? Como era a minha primeira obra e eu precisava, eu tive de aguentar de fato aquelas palavras que ele falou. Hoje não aconteceria, né? Hoje eu deixaria falando sozinho, viraria as costas e me retiraria. Mas foi uma situação muito desagradável. Inclusive foi esse que, infelizmente, não cumpriu com o contrato. Aquele famoso calote, né? Infelizmente, o profissional ele tem que aguentar muita coisa, principalmente no início, né? Bom, gente, o Jonathan ele é especialista em estrutura, né? E infelizmente o que a gente vê acontecendo muito aí no Brasil e no mundo são prédios que desabam. Eu acho que, salvo engano, o último acontecimento no Brasil foi do prédio em Fortaleza, que foi em outubro de 2019, que ele desabou, né, deixando todas as pessoas mortas, né? Agora eu te pergunto, Jonathan, por que acontece esse desabamento, né, dessas grandes estruturas? A falha desse de Fortaleza especificamente, ela foi totalmente humana. Felizmente, né, foram colegas de profissões, né, que a gente fica meio assim abalado, porque pode acontecer com qualquer um. No caso lá, a estrutura já estava bem danificada. Se eu não me engano, o prédio tinha 40 anos que não recebia nenhum tipo de reforma, né? Então, o concreto estava bastante escoreado. Aquilo que eu falei no início, a respeito da armação, né? O que é armação? O que é concreto armado? Não quer dizer que é um pilarzinho ali de concreto com arma, não. É o concreto com armadura, né? Com a ferragem, que é o que a gente chama de malha de aço ou área de aço. Então, o aço da armação estava aparecendo todinho na construção. E tem vídeos, né, que deu para ver que quando o perito, né, o perito civil chegou lá para analisar, ele pegou no ferro e o ferro estava se esfarelando todinho, ou seja, estava bem degradado. E aí o que os responsáveis pela execução foram fazer? Ao invés deles escorarem toda a estrutura, toda aquela área, o que é o escoramento? É você colocar, né, barras de ferro ou madeira, dependendo do tamanho da estrutura, mais um recomendável de ferro, distribuí-las a uma certa distância, também tudo calculado, tudo pré-dimensionado, para poder você mexer na estrutura. Mas não. Infelizmente, eles foram trabalhar sem nenhum tipo de escora e foram escorear o pilar. E bem no pé do pilar, bem na parte, quase no chão. O que eles foram fazer? Foram tirar o concreto todinho para fazer um novo concreto. E isso não se pode fazer. Então é uma coisa que eu recomendo. Nunca quebre a estrutura da sua casa. Ah, Jonathan, mas o pedreiro fez e esqueceu de passar as encanações do ar-condicionado. E a gente teve de quebrar a viga. Não faça isso. Não faça isso. Jamais. Porque você interrompe ali as tensões que existem, que estão sendo transmitidas. Agora eu vou fazer uma comparação. Quando cai um raio, né, o que o raio faz? Ele tende a ir para o ponto mais baixo para poder chegar ao solo e se dissipar dentro do solo. E é isso com as estruturas.
Vem da laje para a viga, da viga para o pilar, do pilar para a fundação e da fundação aquilo se dissipa no solo. Então, é uma coisa que eu não recomendo, que a engenharia não recomenda, que as normas não recomendam, que é escorear, quebrar ou fragilizar a estrutura. Então, Ricardo, a maioria dos desabamentos se dão por isso. Ou por um mau dimensionamento, né? Ou por um mau projeto, ou por uma má execução, ou por uma má reforma.